Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus lá no livro de Filemão. Iniciamos uma série, teremos uma série de 3 pregações nesse livro curtinho, livro de Filemão. Peço que você abra lá. Vamos ler de novo a carta inteira, é um livro curto, é interessante a gente sempre contextualizar. Filemão fica logo antes de Hebreus, você pode achar Hebreus e depois voltar uma página e terá o livro de Filemão, fica mais fácil. A palavra diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Essa é a palavra do Senhor. A história de um evangelista na Inglaterra que foi visitar uma mulher que estava prestes a morrer. E chegando lá, ele viu essa mulher super alegre, louvando a Deus. Então ele perguntou a ela como que ela havia conhecido o Senhor. E a mulher apontou para um pedaço de papel, estava em cima de uma mesa, e disse para o evangelista: eu me converti lendo aquilo ali. O evangelista olhou e viu que era um pedaço de um jornal americano com um trecho de um sermão do pregador Spurgeon. A mulher foi convertida lendo um trecho daquele sermão. E aí o homem perguntou a ela: onde você conseguiu esse pedaço de jornal? E ela respondeu que aquele jornal veio embrulhado em uma encomenda que ela recebeu da Austrália. Ou seja, um sermão foi pregado em Londres, foi enviado para os Estados Unidos. Lá um trecho desse jornal foi impresso e esse jornal foi para a Austrália com aquele sermão impresso. E lá alguém resolveu usá-lo para embrulhar uma encomenda que foi depois para alguma cidade da Inglaterra, chegando até as mãos dessa mulher, trazendo a mensagem da salvação para ela. Alguém diria que isso foi uma sequência de coincidências ao acaso, mas nós sabemos que foi a providência de Deus agindo de maneira silenciosa e extraordinária. E algo extraordinário também aconteceu com a vida de Onésimo. Após provavelmente ter furtado algumas coisas do seu senhor Filemão, ele fugiu para Roma, que fica muito distante de Colossos, onde ele morava, mais ou menos 1.600 quilômetros. Ele foge para Roma
provavelmente para sumir na multidão, para não ser reconhecido por ninguém. Só que lá, como que por acaso, ele ouve a respeito do apóstolo Paulo e ninguém sabe como ele ouviu, mas ele foi se encontrar com o apóstolo na sua prisão domiciliar. E através dessa pregação de Paulo, do Evangelho, Onésimo recebeu a Cristo e se tornou um precioso irmão. E após contar com a companhia de Onésimo por um tempo, Paulo então escreve uma carta, entrega nas mãos de Onésimo e pede para que ele volte a Colossos, junto com outras pessoas, e entregue essa carta a Filemão. E é justamente essa carta que nós temos estudado, temos visto nessas pregações. Na pregação passada a gente viu os 7 primeiros versículos, hoje a gente vai ver até o versículo 16. No início dessa carta nós vimos que Paulo falou do caráter de Filemão. Filemão significa aquele que ama. E ele realmente fazia jus a esse nome porque ele demonstrava amor por Cristo e demonstrava amor pelos irmãos da igreja. E Paulo relembra ele esses frutos na vida dele, frutos gerados por Deus, e o encoraja de alguma maneira, mesmo que indiretamente, a continuar nesses bons frutos, justamente preparando o coração dele para que Filemão continuasse demonstrando isso, amando a Deus, amando os irmãos, estendendo o perdão também a Onésimo. E foi um início de carta escrito com bastante humildade, bastante amor e encorajamento. Aliás, se você perceber, a carta toda tem esse tom de amor. Uma vez o Spurgeon disse que, para os seus alunos, falando a respeito do ministério pastoral, e ele lembrou aos seus alunos que mais moscas são pegas por um pote de mel do que por um pote cheio de vinagre. Ou seja, no ministério pastoral é muito melhor ajudar as pessoas a fazerem aquilo que se espera delas, a obediência ao Senhor, demonstrando afeição, demonstrando amor, e não de uma maneira insensível e dominadora. E Paulo faz justamente isso aqui, demonstra esse amor, lembrando a Filemão dos seus deveres como cristão. E por isso Paulo fala no versículo 8, Filemão, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo, como apóstolo de Cristo, ele teria autoridade plena e liberdade para ordenar a Filemão aquilo que convinha a todo cristão, que ele estendesse o perdão aos outros, aqui no caso a Onésimo, e para que ele o recebesse como irmão em Cristo, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas Paulo prefere solicitar tudo isso em nome do amor. Ele apenas está relembrando, Filemão, você foi salvo pela misericórdia de Deus, Deus te amou e você precisa também continuar amando aos outros, estendendo o perdão e a misericórdia. E é claro que Paulo podia ter ordenado, Filemão, você deve perdoar Onésimo. Ponto final. Mas Filemão, claro, teria que obedecer, porque é aquilo que se espera de todo cristão, essa obediência à palavra de Deus. Mas Paulo prefere ir por esse caminho do amor, porque há uma diferença muito grande entre você ser forçado a fazer algo, no caso aqui a perdoar, nem se isso é possível, você perdoar sem querer, forçadamente. Mas há uma diferença entre você fazer alguma coisa porque alguém te mandou e você fazer aquilo entendendo o porquê você faz aquilo, de livre coração, por amor, entendendo bem o motivo da concessão do perdão. E como Filemão era um homem que trazia ânimo ao coração dos irmãos, era um verdadeiro discípulo de Cristo, Paulo sabia que ele não precisava falar mais muita coisa, não precisava dar uma ordem direta. Tanto Filemão quanto Onésimo e todos aqueles que de alguma maneira estavam cientes da situação na igreja de Colossos sabiam muito bem o que se espera de um discípulo de Jesus Cristo. E o que o Paulo vai fazer aqui é justamente fazer com que Filemão pense em toda essa situação. Que ele coloque o amor acima de todas as coisas, inclusive acima das feridas causadas por alguém que traiu, sim, a sua confiança. E Paulo, aqui nesse versículo, ele mais uma vez vai falar a respeito da sua condição. Ele talvez use de novo esse artifício para mostrar a Filemão que ele está preso. Paulo está preso. E que ele precisa de ajuda. E de alguma maneira ele também está mostrando para Filemão dos sacrifícios que ele tem feito por amor a Cristo Jesus. Deixando de lado os seus direitos
e sendo preso aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. E Filemão também deveria abrir mão dos seus direitos, de qualquer tipo de punição a Onésimo, e devia perdoá-lo. Então Paulo fala, se descrevendo aqui como o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante porque Paulo fala que ele está velho aqui, Paulo o velho, é assim que ele se denomina, mas ele devia ter uma idade mais ou menos entre 55 e 60 anos. E para as nossas condições, hoje, alguém com essa idade pode ser considerado novo. A expectativa de hoje é bem maior do que naquela época. E também Paulo, pelo que parece, não era muito mais velho do que Filemão para se denominar assim de o velho. Mas é bem provável que Paulo está se referindo à saúde dele, que sem dúvida estava muito mais deteriorada do que qualquer pessoa comum, vamos dizer assim, de 60 anos, porque Paulo passou por muitas coisas que as pessoas comuns não passaram e não vão passar. Se você lê, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 24 ao 28, você vai entender aquilo que eu estou falando. Veja bem por tudo aquilo que Paulo passou e as preocupações dele e como isso fez com que ele envelhecesse até precocemente. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado e naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Então, quando ele relembra tudo isso, ele vê que a saúde dele está deteriorada, ele está envelhecido. E fala de novo, a segunda vez que ele fala na carta que ele é um prisioneiro de Cristo, ele está demonstrando com tudo isso também para Filemão que ele é dependente de outros para cumprir algumas tarefas para o reino de Deus. E como a gente vai ver, o desejo de Paulo, ainda que não seja o principal pedido dele a Filemão, é que ele tenha ajuda em Roma. E Onésimo estava fazendo isso muito bem. O pedido principal de Paulo, o que ele poderia ordenar Filemão a fazer, era justamente esse perdão que ele deveria conceder a Onésimo. Era uma obrigação como cristão. Agora, fora isso, Paulo disse que tinha muita vontade de ter Onésimo para ajudá-lo, mas isso ficaria a critério de Filemão, que era o dono dele, e Paulo não podia se meter nisso, né, porque ele não tinha autoridade legal sobre esse escravo. Mas agora, vamos ver o pedido principal de Paulo. No versículo 10, ele faz a solicitação a Filemão, dizendo o seguinte: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. É a primeira vez que o nome de Onésimo é mencionado aqui na carta. Mas, obviamente, Filemão já sabia do que se tratava, porque o próprio Onésimo provavelmente estava na frente dele e tinha entregado a carta para ele. Ele já sabia do que se tratava. E Paulo pede aqui em favor de Onésimo. Não fica explícito aqui o que Paulo quer, mas a gente vai ver no decorrer da carta que o que ele deseja de Filemão é que ele receba Onésimo como irmão em Cristo. E para fazer isso, é claro, ele tem que perdoá-lo primeiro. E ele também não deixa explícito aqui os atos de Onésimo. É claro que ele fugiu, mas será que ele tinha roubado muita coisa? Isso não fica claro aqui, mas tanto Paulo quanto Onésimo e Filemão sabiam exatamente do que se tratava, ele não precisava explicitar. E outra coisa interessante que alguns apontam é que não é mencionado o arrependimento de Onésimo aqui. Mas fica claro, olhando toda a situação, que Onésimo estava arrependido. Por quê? Porque ele estava de volta na frente de Filemão. Arrependimento é justamente mudança de direção. Não é necessariamente lágrimas e choro, mas é a mudança de atitude. Imagine, por exemplo, a situação de 2 pessoas no ônibus indo para a praia. Essas duas pessoas sabem que não deveriam estar ali.
elas precisavam estudar para uma prova que vai acontecer no dia seguinte. E aí uma dessas pessoas, refletindo sobre isso no ônibus, começa a chorar, dizendo que não devia estar ali, que tinha que estudar para a prova, mas permanece no ônibus indo em direção à praia. Já a outra pessoa começa a refletir sobre a prova, sabendo que ele não devia estar no ônibus, e sem lágrimas, sem muito drama, ele pede para sair do ônibus e volta para sua casa para estudar. Quem que foi o verdadeiro arrependido aqui? Aquele que se debulhou em lágrimas, que remoeu sobre a sua situação, ou aquele que simplesmente viu o seu erro e saiu e mudou de direção? Sem dúvida o segundo, e foi isso que Onésimo fez. Ele tinha sido transformado, ele estava arrependido e em decorrência disso ele fez a coisa mais arriscada, que foi justamente voltar para o seu senhor, o Filemão. E agora ele estava diante de Filemão lendo a carta, e pela lei de Roma, Filemão tinha o direito de fazer algumas coisas, pelo menos de solicitar algumas coisas à autoridade. Ele podia solicitar a execução de Onésimo, que seria a pior pena de todas. Ou, se ele fosse misericordioso, poderia manter o escravo, mas queimar um F na testa dele de fugitivos, para que todo mundo soubesse que aquele era um escravo que tinha tentado fugir. A outra opção seria queimar C e F, abreviaturas aqui de cave e furem, cuidado com o ladrão, para que todos soubessem que ele, além de fugitivo, era também um ladrão. Mas Paulo pede a Filemão que ele haja com amor cristão e provavelmente para a época isso era um pedido escandaloso que Paulo vai fazer aqui. Se um senhor de escravo olhasse essa carta e se ele não conhecesse o Senhor Jesus, ele olharia isso com incredulidade, com a ousadia desse pedido que Paulo está fazendo a Filemão. E Paulo, ele vai ao ponto de chamar Onésimo de seu filho. Ele fala: Filemão, eu estou te mandando ele de volta, Onésimo, o meu filho que eu gerei entre algemas. É claro, Paulo não converteu Onésimo, mas aqui ele está dizendo que Onésimo foi salvo através do ministério de Paulo. É como se fosse um filho para ele. E Paulo já usou esse tipo de linguagem de pai e filho em outras situações, quando ele se referia a pessoas que foram convertidas através do ministério dele. E no caso aqui, ele também chama Onésimo de filho, eu creio que não só por amor e carinho, mas para demonstrar a Filemão que é um novo na fé. Onésimo é imaturo ainda. Ele é como se fosse uma criança, um filhinho de Paulo que ele está enviando para que Filemão cuidasse dele. E Filemão tinha que ter cuidado para não desanimar o coração de Onésimo. O que Paulo esperava dele é que o seu filho Onésimo fosse bem recebido com perdão e amor por toda a comunidade de Colossos. E meus irmãos, aqui a gente já pode parar um pouco para refletir sobre algumas coisas que a gente viu nessa carta de Filemão. A gente vê aqui o poder transformador do evangelho em toda essa situação. Porque Paulo, aquele que uma vez foi considerado um dos grandes defensores de um judaísmo exclusivista, ele está falando agora com um gentil a quem ele já disse que ama, nos primeiros versículos, e está intercedendo a favor de um escravo gentil, a quem ele chama de filho. Em Gálatas 3,28, Paulo escreveu que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E para Paulo isso não é só um ensino da boca para fora, não é só uma abstração, mas é a vida cristã na prática, que é o que ele está fazendo aqui. E outra reflexão que a gente pode fazer é que não se pode esconder de Deus. Não se pode estar longe demais dos propósitos de Deus. Não se pode resistir à obra que ele faz no coração de todo aquele que ele chama de maneira eficaz. Onésimo foi para Roma, foi para fugir de tudo, mas foi exatamente lá que Deus começou a agir nele. E por mais que ele fugisse, a sua consciência, o seu pecado, a sua culpa o perseguiam. Ele podia muito bem fugir desse estado dele como escravo, ele era livre nesse sentido, mas ele permanecia escravo do pecado. E lá em Roma, ele encontra alguém que estava preso, mas que era verdadeiramente livre. Paulo, esse prisioneiro que ministra ao coração dele e faz com que ele entenda que, apesar de livre fisicamente, ele
continuaria sendo escravo do pecado e ele não podia se libertar dessa escravidão sozinho, dando um jeitinho. Lá Onésimo ouve a respeito de Jesus Cristo, que levou a punição pelos pecados dele na cruz, que morreu por ele, por Onésimo, para que conquistasse o perdão diante de Deus, para Onésimo e para todo o seu povo, e para que o libertasse da pior das escravidões, que é justamente a escravidão do pecado e da morte. E Cristo conseguiu a verdadeira liberdade, que é a nossa redenção. E eu creio que Onésimo, quando ele ouviu tudo isso, quando ele creu em Cristo, eu creio que se ele conhecesse esse hino tão precioso para nós, ele diria: ó graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e o meu temor levou. Ó quão preciosa é para mim a hora em que me salvou. E se você, por acaso, ouvindo essa mensagem, ainda não se arrependeu dos seus pecados, não creu na obra de Cristo Jesus, saiba que você ainda permanece escravizado pelo pecado e pela morte. E por mais que você tente, por mais que você corra, você não vai conseguir se libertar da culpa do pecado. Mas a boa notícia é que existe perdão para você em Jesus Cristo. Não importam as tuas circunstâncias, mas se Deus te libertar, você será verdadeiramente livre. É uma obra sobrenatural de Deus. Assim como Onésimo, você pode ser liberto da verdadeira escravidão, da escravidão do pecado. E uma coisa que acompanha a salvação é a transformação de vida, é uma coisa que vem a reboque da nossa conversão, o começo de uma nova vida. E a vida cristã é um constante despir-se do velho homem e um revestir-se de Cristo Jesus. A obra de santificação começa nas nossas vidas a partir do momento em que a gente se volta para Jesus Cristo, e ela só vai terminar quando a gente descansar no Senhor Jesus. Charles Colson contou uma história uma vez de um gangster dos anos 50 chamado Mick Cohen, lá nos Estados Unidos. E numa ocasião esse gangster, ele foi a um encontro evangelístico e demonstrou interesse em conhecer um pouco da fé cristã. Chegou a se encontrar inclusive com Billy Graham. E alguns líderes cristãos, vendo esse interesse dele e prevendo que a conversão dele seria um grande testemunho para a sociedade, começaram a visitá-lo regularmente, falando a respeito do evangelho, até que um dia esse gangster disse que reconhecia Jesus Cristo como seu Salvador. E aí se gerou toda aquela expectativa de mudança de vida, mas os meses foram se passando e as pessoas não viam uma mudança significativa na vida dele. E finalmente alguns cristãos foram conversar com o Mick Cohen, esse gangster, dizendo a ele: olha, não é possível, né? Você se diz cristão, mas a gente não vê mudança de vida, pelo menos o início de mudança de vida em você. E aí o gangster respondeu: olha, ninguém me disse que eu deveria deixar os meus negócios e os meus amigos. Afinal, existem jogadores de futebol cristãos, cowboys cristãos, políticos cristãos. Por que não um gangster cristão? Não havia transformação de vida nele. Mas com Onésimo não foi assim. Cristo era tudo para ele e ele foi completamente transformado. E uma das evidências que a gente já viu foi o fato dele ter voltado para Filemão. E a outra evidência dessa transformação do evangelho na vida dele é justamente o fato de ele não mais viver na inutilidade, mas de ele ser útil para a glória de Deus. Veja o versículo 11. Paulo fala para Filemão: ele, Onésimo, antes te foi inútil. Atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. E aqui Paulo faz um jogo de palavras no original, porque Onésimo significa útil. Era um nome muito comum entre escravos. Alguns senhores, inclusive, mudavam o nome do escravo para que ele se chamasse Onésimo, o útil, justamente para que eles vivessem de acordo com esse novo nome. E aqui eu abro um parênteses. Se você não ouviu a primeira pregação, é interessante você ouvir para entender bem o contexto da carta, principalmente essa questão da escravidão e de como que o Novo Testamento tratou disso na época.
Mas voltando a Onésimo, ele tinha se tornado um inútil. Talvez porque fosse preguiçoso, talvez porque fosse desonesto, irresponsável, mas ele se tornou completamente inútil quando ele fugiu do seu senhor Filemão. Ele não prestava para nada, não estava ali, não ajudava em nada. E aí Paulo faz esse trocadilho com o nome dele. Onésimo, o senhor útil, era na verdade inútil para você. Mas Filemão, tudo mudou. Ele foi alcançado por Deus e agora ele é útil. Essa mudança foi radical na vida dele. Deus tinha mudado Onésimo. Em primeiro lugar, ele começou a servir a Paulo lá onde ele estava. E tudo que ele podia fazer para ajudar, provavelmente ele fazia para Paulo. Fossem assuntos mais do cotidiano, alimento, vestimenta, outras coisas, como também na pregação do Evangelho. E agora ele volta a Filemão, querendo ser útil também para Filemão. Paulo e Onésimo sabiam que era isso que deveria ser feito. Onésimo estava sendo útil a Paulo, mas ele precisava voltar para ser útil para Filemão também. Apesar de que Paulo fala mais uma vez que ele ia sentir muita falta de alguém tão amado e diligente como Onésimo. E por isso que ele escreve a Filemão a partir do versículo 12, dizendo: Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Veja bem a linguagem aqui. Paulo está dizendo que está mandando um pedaço dele para Filemão, o próprio coração dele. E Filemão devia cuidar do coração de Paulo, do filho de Paulo, Onésimo, tratando ele como se tratasse o próprio apóstolo. E como eu disse antes, em primeiro lugar, o propósito dessa carta é que Filemão se reconciliasse com Onésimo, perdoando. Mas Paulo, ele deixa aqui subentendido, não de maneira muito sutil, que ele queria muito ficar com Onésimo. E se Filemão soubesse como Onésimo estava sendo útil, Paulo pensou, o próprio Filemão ia permitir que Onésimo ficasse aqui, servindo o apóstolo Paulo. Seria um presente de Filemão para Paulo. Seria como se o próprio Filemão estivesse servindo Paulo. Por isso que ele diz, em teu lugar. Onésimo serviria Paulo no lugar de Filemão, como representante dele. Mas Paulo não queria fazer nada sem perguntar antes a Filemão, sem pedir antes, porque a decisão era dele. Filemão era o dono de Onésimo. E Filemão aqui fica diante de algumas opções que eu creio serem todas legítimas para aquela época. A primeira delas, claro, ele devia perdoar acima de tudo e se reconciliar, isso aí está fora de cogitação, ele não podia pensar em fazer outra coisa a não ser isso. Mas as opções dele eram as seguintes: ele podia ficar com Onésimo, com ele, servindo lá, e Onésimo seria útil, obedeceria os mandamentos que Paulo nos deu em Colossenses, de que um servo cristão deveria agir com diligência, servindo como se fosse o próprio Senhor Deus. Essa era a primeira opção. Como ele também podia libertar Onésimo da escravidão, e a gente não sabe se Onésimo era um escravo porque tinha uma dívida constituída com Filemão, ou se era um prisioneiro por conta de algum crime, isso a gente não tem como saber. Mas ele podia libertar Onésimo da escravidão e enviá-lo a Paulo para que Paulo ficasse com ele. E Onésimo aí serviria a Paulo. E a outra opção, também que muitos dizem que talvez seja a mais provável de ter acontecido, é que Filemão continua sendo senhor de Onésimo, mas ele o envia a Paulo para que Onésimo ajudasse naquilo que fosse necessário. Mas Filemão tinha que decidir sobre isso, apesar do desejo de Paulo. Era o único que podia dizer o que deveria acontecer com Onésimo. Paulo não queria forçar nada, ele sabia que não tinha autoridade legal sobre Onésimo para dizer o que deveria ser feito ou não. Ele deixa nas mãos de Filemão essa decisão. E muitos até apontam, olha, que decisão, que situação desconfortável que Paulo deixou aqui Filemão. Mas, na verdade, não era uma situação desconfortável. O que Paulo queria aqui é que
Filemão pensasse em tudo isso e fizesse um sacrifício de livre e espontânea vontade, mandando Onésimo para Paulo. Mais do que perdoá-lo, Filemão tinha diante dele a oportunidade de fazer algo mais para o reino de Deus em prol do serviço do reino. Ele estava numa posição aqui, Filemão, em que ele podia demonstrar mais uma vez esse amor e o sacrifício para o reino de Deus. E Paulo não queria controlá-lo, ele sabia que Filemão era uma pessoa séria, era um discípulo de Cristo, e ele deixa ele aqui com uma oportunidade de fazer uma boa obra para Deus. Além de dar o perdão, Filemão ainda tinha o privilégio de mostrar que é melhor dar do que receber. E aí Paulo, depois de interceder a favor de Filemão, ele quer fazê-lo pensar em tudo aquilo que ocorreu, mostrando que isso era um plano maior guiado pela mão de Deus. Veja o que ele diz aqui no versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Em momento algum, Paulo diminui aqui o erro de Onésimo, mas ele pede que Filemão considere tudo isso como plano de Deus, da providência de Deus. Onésimo foge para a casa de Filemão, da casa de Filemão, vai para Roma e lá, por coincidência, ele encontra Paulo e é salvo por Deus. Assim como aconteceu com Ruth, quando ela volta com Noemi para Belém, ela vai trabalhar em um campo que, por coincidência, como está escrito no texto, era o campo de Boaz, que era um parente próximo de Noemi, que no final resgata a família. E aí de Boaz e Ruth nasce Obed, de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce Davi, e bem mais tarde, dessa linhagem real, nasce o filho de Davi, Jesus, que é o Salvador do mundo. Ou então você pode considerar, por exemplo, os atos de maldade dos irmãos de José, que foi vendido para o Egito como escravo, e lá ele vai se tornar como uma espécie de primeiro-ministro, e anos depois ele vai reencontrar os seus irmãos e ele vai dizer que, na verdade, eles intentaram o mal contra ele, mas Deus tornou aquilo em bem para fazer, como vedes agora, que se conservasse muita gente em vida. Ou seja, nada frustra os planos de Deus. E o mundo está cheio de exemplos dos mais comuns e extraordinários de como Deus pode salvar a vida de alguém. A gente já viu no início desse sermão a respeito daquela mulher inglesa, e nesses dias eu deparei com uma situação também, no livro Morrer de Tanto Viver, em que o Nathan Wilson, que é filho do Douglas Wilson, conta a respeito da conversão do seu avô, do pai do Douglas Wilson, o James Wilson. Esse homem, James Wilson, estava na Marinha e ele recebe uma carta endereçada para ele. E essa carta estava cheia de versículos. Então, quando ele abre aquela carta, ele acha aquilo embaraçoso, ele não era cristão, vê aquilo tudo de versículos, e ele pensa, olha, essa carta não pode ser para mim. E aí ele descobre que ali na Marinha, onde eles estavam, tinha outro nome, outro homem com o mesmo nome, James Wilson. A carta foi encaminhada para o James errado. Então, o pai do Douglas Wilson, James Wilson, resolve entregar a carta para o verdadeiro destinatário. E lá ele encontra esse outro James Wilson, que era cristão, e os dois se tornam amigos, e logo, pela graça de Deus, eles se tornam também irmãos em Cristo Jesus. Tudo porque uma carta foi encaminhada para uma pessoa errada. Deus cuida de todos os eventos. E é isso que Paulo está sugerindo aqui, o que aconteceu com Onésimo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele pede que Filemão reflita sobre isso. Claro que a atitude de Onésimo é injustificável, a atitude dos irmãos de José também é injustificável, mas Deus pode usar qualquer situação para os seus propósitos. E uma coisa interessante é que, talvez quando Onésimo fugiu, as pessoas lá da igreja de Colossos podiam ter pensado, poxa, agora não tem mais jeito para ele. Ele estava rodeado aqui de irmãos cristãos e ele tinha a oportunidade de ouvir o evangelho. E agora provavelmente ele se perdeu para sempre, não aproveitou a chance que ele teve. Mas Deus é Deus. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E aqui vai uma palavra para todos aqueles que têm um filho afastado de Deus.
Ou para aqueles que falam há anos para um pai ou para uma mãe acerca do Evangelho, parece que aquilo não entra na cabeça deles. Lembre-se de que Deus é soberano, lembre-se de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede. E quantas vezes a gente duvida do poder de Deus? Nós oramos por conhecidos, por familiares, por amigos e parece que nada acontece. Mas lembre-se de Onésimo, lembre-se de quem ele era, do que ele fez, para onde ele foi e lembre-se de como Deus o alcançou. Deus permitiu essa situação desconfortável, temporária, para que um fim maior fosse alcançado, porque agora Onésimo e Filemão estariam juntos para sempre, porque eram irmãos em Cristo. E Paulo pede que Filemão receba, no versículo 16, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E tem uma discussão a respeito do início desse versículo 16, se Paulo, na verdade, quer que Filemão liberte Onésimo ou não, mas em geral entende-se que não era isso que Paulo estava pedindo. Tanto é que ele diz que Filemão o receberia tanto na carne, ele seria útil tanto na carne, como um irmão no Senhor. Né? Então ele ainda seria um escravo, mas agora, acima de tudo, um irmão em Cristo. E esse é o ponto de Paulo aqui. Ele pede a Filemão que, acima de qualquer vínculo, o que mais deve contar é o vínculo que ele e Onésimo têm em Cristo. Então, Onésimo volta como um escravo, mas Paulo pede, não o trate como um escravo, como os outros tratariam um escravo, mas o trate, acima de tudo, como um amado irmão em Cristo Jesus. Onésimo e Filemão, eles diante do Senhor tinham a mesma dignidade e ambos serviam ao mesmo Deus, tinham o mesmo Senhor. E é isso que o Evangelho faz, irmãos. Além de restaurar a vida das pessoas, ele nos traz novos relacionamentos. Pessoas de diferentes culturas e posições sociais, escravos, senhores de escravos, cultos e incultos, judeus e gentios, todos juntos agora por causa do Evangelho. O Evangelho é como se fosse um solvente que vai dissolvendo todo o preconceito, todo o caos das desordens sociais, e as pessoas que provavelmente nunca iam se reunir por outros motivos agora estão juntas porque são filhas de Deus compradas pelo sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, em resumo, então, o pedido de Paulo é que Filemão perdoe esse escravo fugitivo Onésimo e o receba como irmão em Cristo. E que testemunho Filemão poderia dar ao perdoar esse escravo fugitivo, mas que péssimo testemunho seria também se ele não o perdoasse, porque não existe nada mais inconsistente na vida cristã do que a falta de perdão. A falta de perdão no corpo de Cristo gera uma ruptura no meio do povo de Deus. Mas o verdadeiro perdão, ele faz muito mais do que reconciliar as partes envolvidas, ele fortalece todo o corpo e dá testemunho ao mundo do poder transformador do Evangelho. O amor e o perdão devem ser as marcas da Igreja de Cristo. Porque Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E se a gente for parar para pensar, todos nós éramos como Onésimo. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós fôssemos servos úteis nessa terra. Mas nós fugimos dele, nós nos rebelamos e, como Onésimo, nós nos tornamos inúteis, merecendo o castigo pelos nossos atos maus, pela nossa fuga de Deus. Mas Deus nos enviou um substituto, aquele que ama, aquele que se sacrifica por nós e que morre para pagar por todos os nossos pecados, pagar por aquilo que nós devíamos e não teríamos condições de pagar. E por isso a gente pode voltar para casa, para o Senhor, arrependidos, transformados e agora úteis para a glória dele. E esse livro de Filemão também nos lembra não apenas disso, que nós éramos como Onésimo, mas nos lembra também que talvez nós tenhamos em nossas vidas alguém como Onésimo, que nos feriu, que quebrou a nossa confiança, um amigo, um marido, uma esposa, um filho. E Paulo nos mostra como que o amor que vem do Evangelho deve agir. Ele muda tudo. Quando nós formos ofendidos, precisamos lembrar do tamanho da ofensa, de que fomos perdoados e devemos estender aos outros o mesmo perdão que nós recebemos em Cristo.
Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa carta tão bonita de Paulo a Filemon. É tão bom ver a transformação que ocorreu na vida de Onésimo. E tão bom ver, Pai, como a transformação do Evangelho, ela gera tantos frutos desse tipo. O próprio Paulo, antes perseguidor dos cristãos, agora conversando com gentios, com pessoas que agora foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e mostrando como que o Evangelho deve nos unir, deve nos juntar, porque nós somos uma família comprada pelo Senhor. Senhor, que isso seja verdade também em nossas vidas, que nós possamos reconhecer que nós pecamos seriamente contra o Senhor e não teríamos como pagar isso, mas Jesus morreu no nosso lugar e que nós também sejamos agora misericordiosos com aqueles que nos ofendem, que nós possamos perdoar, seja a esposa, um marido, um filho, um amigo, um irmão em Cristo, que o Senhor trabalhe no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, para que veja que não há lugar na vida do cristão para falta de perdão, mas nós devemos sim, quando pecamos contra os outros, nos arrepender e pedir perdão, e nós devemos sim perdoar todos aqueles que nos pedem perdão, porque foi assim que o Senhor fez conosco através de Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui. Que Deus abençoe todos vocês neste domingo.